momentos em que a vida tenta nos avisar antes mesmo que o erro aconteça, mas a gente insiste em seguir como se fosse invencível. É uma sensação suave, quase tímida, que se manifesta como um desconforto no peito, um frio leve que percorre a espinha, um pensamento breve pedindo para reconsiderar, mas por orgulho, por carência, por desejo ou simplesmente por teimosia, ignoramos. Fingimos não ouvir. E continuamos, até que a própria realidade, cansada de nos esperar, decide nos ensinar da forma mais dura. É nessa hora que o mundo parece gelar, o coração parece encolher, e a memória do alerta que ignoramos retorna com uma força esmagadora. E percebemos, com um gosto amargo na boca, que aquela voz interna estava lá o tempo todo, suplicando por atenção. Mas preferimos o silêncio confortável da ilusão. E quando finalmente caímos, não dói apenas o impacto, dói o reconhecimento. Dói a consciência de que fomos avisados. Dói lembrar que a primeira pessoa a tentar nos salvar fomos nós mesmos. A vida é irônica nesse ponto. Ela dá sinais, dá sensações, dá presságios, mas não obriga ninguém a escutar. E cada vez que ignoramos esses sinais, estamos escolhendo o caminho mais longo, mais doloroso e mais solitário, porque ninguém pode carregar o peso de nossas escolhas por nós. E quando o arrependimento chega, ele chega frio, rasgando, silencioso. Ele não grita, apenas sussurra firme e direto: eu tentei te avisar. E esse sussurro dói mais do que qualquer queda, porque nos tira todas as desculpas. É o momento em que entendemos que o problema não estava no mundo, estava na nossa própria recusa em enxergar. É estranho como a mente sempre sabe antes do coração. A intuição, boa que os olhos não querem ver. Ela percebe detalhes que ignoramos, capta sinais que desprezamos, conecta memórias que fingimos esquecer. É como se houvesse uma versão mais sábia de nós mesmos vivendo lá dentro, tentando desesperadamente nos proteger. E, ainda assim, a gente insiste em calar essa voz, achando que sentir é menos importante do que acreditar no que desejamos. Mas a verdade é que a intuição nunca fala por acaso. Ela fala por experiência, por dor acumulada por aprendizados que o tempo deixou tatuados em nossa alma. E quando a ignoramos, estamos rejeitando não apenas um aviso, estamos rejeitando quem nos tornamos depois de tanto sofrer. E existe uma culpa específica, pesada, sufocante, que nasce quando a vida confirma exatamente aquilo que tentamos silenciar. É uma sensação que não se compara com a decepção causada por outra pessoa, porque não é sobre o que alguém fez conosco, é sobre o que deixamos de fazer por nós mesmos. É perceber que confiamos em ilusões, que entregamos nossas emoções a histórias que já tinham fim anunciado, que insistimos em caminhos que já sabíamos para onde levariam. É olhar no espelho e admitir que a queda não foi acidente, foi consequência, que o preço pago não foi injusto, foi evitável. E essa consciência não destrói, transforma. Ela marca o ponto exato em que paramos de apontar para fora e começamos a olhar para dentro. Porque a vida não nos castiga, ela nos instrui. Ela repete a lição quantas vezes forem necessárias até que finalmente aprendamos a escutar o aviso, a respeitar o nosso próprio limite, a honrar aquilo que sentimos, mesmo quando não sabemos explicar. E é assim que começa a mudança verdadeira, no instante em que paramos de ignorar o aviso interno e começamos a tratá-lo como guia, e não como incômodo. Quando aceitamos que aquilo que pressentimos é parte da nossa sabedoria, não parte do nosso medo. E é nesse ponto, nesse encontro entre o que sentimos e o que finalmente decidimos ouvir, que nasce a maturidade emocional. Porque crescer não é tomar as decisões certas sempre, é parar de repetir as mesmas quedas sabendo que poderíamos ter evitado. Quando ignoramos os sinais internos, abrimos espaço para que o mundo nos trate exatamente como tratamos a nós mesmos, sem escuta, sem cuidado, sem atenção. É curioso como atraímos pessoas e situações que refletem o que recusamos reconhecer. Se não ouvimos a própria intuição, acabamos ouvindo o caos. Se não respeitamos nossos limites, aceitamos o desrespeito alheio. E assim, a vida vai construindo
tijolo por tijolo, o cenário perfeito para nos mostrar a consequência da nossa surdez emocional. É nesse ponto que percebemos que aquilo que parecia simples, uma escolha, uma insistência, um gesto impulsivo, era, na verdade, o início de uma cadeia de quedas silenciosas. E cada uma delas nos aproxima mais da dor que poderia ter sido evitada, da decepção que já estava escrita no primeiro pressentimento que insistimos em calar. A verdade é que ninguém tropeça no escuro por acidente, quando, lá no fundo, a alma já havia acendido uma lanterna. Cada alerta ignorado se transforma em uma sombra que cresce, até que finalmente se torna impossível fingir que ela não está ali. E quando isso acontece, somos obrigados a encarar não apenas o erro, mas a nossa parcela nele. Os sinais sempre estiveram presentes, nas atitudes que não batiam, nas palavras que não combinavam com gestos, na sensação incômoda que surgia sem motivo aparente, mas o desejo de que tudo desse certo fala mais alto. E para sustentar esse desejo, inventamos desculpas, criamos expectativas, justificamos o injustificável, até que o inevitável acontece. E então, a queda não dói pelo que foi vivido, mas pelo que foi ignorado. Com o tempo, descobrimos que a intuição nunca fala alto. Quem grita é o arrependimento. A intuição sussurra, porque confia na nossa capacidade de escutar. Ela acredita que já aprendemos com as cicatrizes antigas, que não precisamos repetir velhas dores para entender novas verdades. Mas quando insistimos em repetir padrões, ela se recolhe. E quem entra em cena é a realidade, essa professora rígida, paciente e implacável. Ela não tem pressa, mas também não tem pena. Vai moldando o nosso caminho através de pequenas frustrações, sinais quase invisíveis, desconfortos que se acumulam, até que, uma hora, o peso se torna insustentável. Então tudo desmorona, não por maldade, mas por consequência, porque a vida não tolera longamente aquilo que não está alinhado com o que somos de verdade. E quando finalmente encaramos a verdade, algo muda em silêncio dentro de nós. Um tipo de clareza profunda, quase dolorosa, invade a mente e o peito. Percebemos que a voz interna que ignoramos não era frágil. Éramos nós que não estávamos prontos para encarar o que ela dizia. A intuição não é um aviso sobre o mundo, é um espelho sobre nós mesmos. Ela revela medos, limites, traumas, padrões e, muitas vezes, aquilo que estamos tentando esconder. Por isso dói tanto escutá-la. Por isso é tão fácil fingir que ela não existe. Mas é justamente nela que mora a parte mais sábia da nossa essência. A parte que já viu as quedas anteriores, que sabe onde cada caminho termina, que reconhece o som exato do perigo, mesmo quando vem mascarado de promessa. O grande desafio é que viver exige coragem. Coragem para dizer não quando o coração quer dizer sim. Coragem para recuar quando tudo em nós deseja avançar. Coragem para aceitar que nem sempre o que queremos é o que precisamos. E, acima de tudo, coragem para admitir que a primeira traição que enfrentamos, muitas vezes, é a autotraição. O momento em que calamos nossa própria verdade para agradar circunstâncias, pessoas, fantasias, e quando isso acontece, o preço sempre vem alto. Ele vem em forma de desgosto, de desgaste, de desvalorização, de dor emocional que se espalha como rachadura pelo peito. É nesse ponto que entendemos que ignorar a si mesmo é uma das formas mais invisíveis, porém mais profundas, de sofrimento. Mas cada queda contém uma chave, uma lição específica, destinada apenas a nós. A vida não desperdiça dor. Cada ferida tem função. Cada frustração abre espaço para um novo nível de consciência. Cada arrependimento escava dentro de nós uma maturidade que antes não existia. Quando olhamos para trás e enxergamos o momento exato em que ignoramos o aviso, não é para nos punir, é para entender o ponto da virada. É ali, naquele instante silencioso em que dissemos vai dar tudo certo, sabendo que não ia, que a mudança começa. Porque a verdadeira força nasce quando não precisamos mais cair para entender. Quando a dor deixa de ser professora e se torna memória. Quando aprendemos, enfim, a ouvir o aviso da alma, antes que o mundo precise gritar. Ouvir
não é egoísmo. É proteção, respeito e sabedoria. É uma grande transformação. Quando começamos a seguir nossa intuição, algo muda no nosso olhar. Passamos a perceber o que antes ignorávamos, a ver pessoas com mais clareza, a sentir intenções escondidas atrás de sorrisos, a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. O mundo não muda menos. Nós mudamos. E quando isso acontece, deixamos de nos envolver com histórias que já começam quebradas. Deixamos de insistir em portas que não se abrem. Deixamos de aceitar migalhas como se fossem banquetes. E o mais surpreendente, deixamos de chamar de amor aquilo que só era carência. No fim, a vida sempre nos prepara para ouvir a nós mesmos. Às vezes pela calma, às vezes pela dor. Mas inevitavelmente chegamos ao ponto em que percebemos que nosso maior guia nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E que cada vez que escutamos essa voz interna, evitamos quedas, encurtamos caminhos, preservamos nossa paz e honramos quem somos, porque ignorar a si mesmo é perder-se. Ouvir-se é reencontrar-se. E é nesse reencontro que começamos a construir uma história diferente. Uma história que não nasce do arrependimento, mas da consciência. Quantas vezes a vida nos coloca na frente de um espelho que a gente não queria encarar? É naquele exato momento que a gente percebe o peso das escolhas que decidimos ignorar. Sabe quando seguimos por um caminho que a nossa intuição, lá no fundo, tentava impedir? A gente acaba colhendo consequências que poderiam ter sido evitadas. E essa percepção machuca de um jeito profundo, quase físico. É como se cada lembrança fosse uma cicatriz que insiste em arder. Quando a gente revisita esses passos, entende que não foi por falta de aviso. Foi por falta de coragem de escutar o que a gente já sabia. Esse despertar traz um silêncio profundo, porque a vida fala de verdade. É nesse espaço, entre o arrependimento e a clareza, que nasce a oportunidade de fazer diferente, de transformar o erro em direção e a queda em impulso. Então, para você que está me ouvindo agora, deixe que este vídeo seja aquele lembrete que talvez você tenha ignorado por tempo demais. A vida fala, e quando ela fala, vale muito a pena ouvir. Existe uma força invisível que tenta nos proteger, mas que só fica nítida quando a gente já está quebrado demais para voltar atrás. A maioria das pessoas chama isso de pressentimento, intuição, sexto sentido. Mas na verdade, somos apenas nós mesmos tentando nos salvar antes do impacto. E quando a gente insiste em seguir o caminho oposto a esse chamado interno, de certa forma, estamos traindo aquilo que mais deveríamos proteger, nós mesmos. A dor que vem depois não é só uma consequência. É aprendizado comprimido, é maturidade forçada, é a vida tirando a venda dos nossos olhos. E por mais que essas revelações doam, elas também carregam a chave para um tipo raro de evolução. Aquela que só chega quando a gente reconhece que ignorar a nossa própria voz nunca, jamais vale a pena. Se você já passou por isso, respire fundo. Você não está sozinho. Existe um caminho depois da culpa. E é exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Quando aceitamos os sinais da vida, algo muda dentro da gente para sempre. A nossa confiança interna, que antes era frágil, começa a ser reconstruída tijolo por tijolo. Porque a gente entende que aquele aviso ignorado não era fraqueza, era sabedoria. E essa sabedoria, por mais silenciosa que seja, nunca desaparece. Ela volta, ela insiste, ela ressurge em outras situações, quase como uma segunda chance oferecida pela própria existência. É por isso que muitos chamam esse processo de despertar. É o momento em que a gente para de viver no automático e começa a respeitar o que a gente sente, e não apenas o que o mundo nos empurra a fazer. Esse reencontro com nós mesmos é transformador. E se você está ouvindo isso hoje, talvez seja porque a vida está te oferecendo, mais uma vez, o mesmo aviso que você ignorou antes. E antes da gente avançar para a próxima etapa deste vídeo, lembre-se de uma coisa essencial: a evolução não acontece sozinha. Ela exige atenção, reflexão e, principalmente, decisão. Se estas palavras estão fazendo sentido para você, se de alguma forma tocaram algo que estava adormecido aí dentro do seu peito, então não deixe isso passar.
Aproveite este momento, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Faça um compromisso com você mesmo. Comece a ouvir sua própria voz e ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E nos comentários, escreva apenas uma frase: eu vou me ouvir. Essa será a sua primeira decisão consciente rumo a uma nova versão de si.